Bom dia para a senhora. Bom dia para o senhor. Eu costumo, por hábito, abrir o programa direto com matéria, para evitar muita falação logo no começo do programa. Mas hoje eu quero pedir desculpas à senhora e ao senhor por abrir o programa já conversando. Ah, mas eu preciso fazer uma conversa. Num programa que transita no segmento policial, o que não falta são ocorrências policiais em todo o Mato Grosso. É muito provável que daqui a pouco, nos próximos minutos, a senhora irá assistir algum crime daqueles que a senhora até pensa estragar o horário de almoço. Então, num programa como o nosso que transita no policial, um simples acidente de trânsito teria e tem pouco atrativo. Principalmente quando esse acidente de trânsito, me dá imagens do que eu tô falando, ele não tem, graças a Deus, atropela nenhum ser humano. Principalmente quando esse acidente de trânsito tem uma pessoa do bem dirigindo, como é o caso desse automóvel, que foi conduzido por uma cidadã do bem, uma mãe de família do bem, mas que por algum deslize atropelou, bateu no poste, se colidiu com o poste. Que assunto, né, dona? Para abrir um programa policial que tem afiliadas em todo o Mato Grosso, eu vou abrir um programa com um acidente de trânsito, onde uma cidadã de bem derrubou um poste. Eu vou, telespectador. Vou e quero pedir a permissão do senhor e da senhora. No segundo vídeo, a nossa equipe, repórter cinematográfico e o nosso repórter foram tratados ontem por um doutor advogado de vagabundos. Melhora o meu áudio, fazendo favor. Esse acidente estava dirigindo uma senhora, cidadã do bem, mãe de família, como eu disse. Mãe, inclusive, de um advogado. E é bom, né, dona? Quem é que não quer ter um filho advogado, engenheiro, mas é uma profissão a respeitar como todas. Este rapaz, advogado, penso eu, que chegou na ocorrência muito mais se comportando como advogado do que como filho. Porque quem estava dirigindo era a mãe dele. E em nenhum momento o nosso repórter, o abençoado, aquele mesmo da risada, que é pai, o nosso repórter Fernando Itamir, sequer mostrou o rosto dessa cidadã, porque ela já havia feito o pedido. A primeira situação que a equipe fez foi dar assistência a ela. Esse doutor chegou no ambiente e eu quero reproduzir a maneira em que esse advogado tratou profissionais da imprensa. E quando eu cito profissionais da imprensa, e não que nós sejamos diferentes de alguma outra categoria. Não mesmo. Não mesmo. Eu quero reproduzir para que você, telespectador, ouça como um advogado que tem nas ferramentas de trabalho a sua oratória. Não é isso, Evandro? Sim, geralmente uma oratória diplomática, coesa e respeitosa, o que não foi o caso. Eu quero que vocês reproduzam primeiro, e aí eu vou para a matéria, porque a matéria, ela nem ao ar iria. Porque, dona, qual seria a nossa prestação de serviço, utilidade pública em mostrar? Se o poste caiu, nós vamos comunicar ao município, a secretaria responsável e ponto. E pôr uma matéria onde a cidadã pede para não ir ao ar. Ela não fez uso de bebida alcoólica, ela não atropelou ninguém, graças a Deus. Agora, dona, conversa depois com o filho da senhora. Porque, primeiro, eu quero que você ouça. Cadê o boletim de ocorrência? Eu tenho em minhas mãos um boletim de ocorrência. O que era para ser um simples acidente, graças a Deus, sem ninguém gravemente ferido, se transformou em um boletim de ocorrência de natureza ameaça e injúria. O acusado, um advogado que partiu para cima da nossa equipe, ameaçou e xingou por motivo. Se a minha mãe se envolve no acidente, a primeira coisa que eu quero saber ao chegar no acidente é como é que ela tá. É como é que ela tá. E não se Zé ou Maria tá filmando, que não era o caso. Volta o vídeo, ó, esse, com áudio, por favor. Impressionante. Nós não filmamos ela não, senhor. Nem a placa do carro. Obrigado, vocês podem ir embora. Já damos atenção pra ela já. Não, vocês podem ir embora. Eu não gosto de vagabundo de imprensa aqui não. Ó, vaza. Olha, eu não gosto de vagabundo de imprensa aqui não. Ó, vaza. Nós não somos vagabundo não, senhor. Vagabundo. Nós não somos vagabundo não, rapaz. Presta atenção. Presta atenção. Aqui. Tá chamando os outros de vagabundo? Presta atenção. Eu não vou acreditar de bosta não. Você tá chamando os outros de vagabundo, rapaz? Vagabundo. O que você vai fazer? Você tem que respeitar, rapaz. Você vai fazer? Nós não filmamos sua mãe não, nem a placa do carro. O que vocês vão fazer? Nós demos atenção pra ela. O que vocês vão fazer? Estamos ajudando ela. Nós paramos aqui e demos... Fica quieta. Não vai, vem pra cá. Dá uma pausa, por favor. dá uma Agora pausa. Essa voz feminina é a irmã dele. É a irmã dizendo pra ele, eles estão ajudando ela. Eles estão ajudando ela, a mãe dele. Continua, filho. Ajudando ela.
quieta, fica quieta. Não vai, fica quieta. vem pra Pode cá. chamar a PM, por favor. Pode chamar. Não, eu não tô agredindo. Que Você isso, falou. rapaz? Você- Sua irmã, É minha irmã, rapaz. cara. Eu não tô agredindo, não. Então, Vai, Vem pra cá, vem pra cá. Eu não vou fazer cerveja. tá Seguinte, louco, pai. Nós viemos aqui né, para dar atenção pra ela, A rapaz. senhora, gente, eu tenho profissão. Você é advogado. Eu defendo vagabundo, igual eu sei. O que que dá isso aqui? Fala pra mim. Vai dar uma materinha, vai dar corresponde de audiência? Rapaz, nós paramos por causa da sua mãe que tá no chão. Mas o que que você tá fazendo? Vai, Doutor, deixa eu dizer uma coisa pro senhor, com todo o respeito da palavra. Eu tô colocando o Blue aí porque se a tratativa for jurídica, nós também não temos acesso. Não tem acesso à justiça só quem bate com a esquerda, quem bate com a direita, quem tem olho azul ou castanho. Não tem nenhum vagabundo aqui não, doutor. O que o senhor chamou de vagabundo é o repórter cinematográfico que carrega mais de 5 quilos em cima do ombro. E ali tem o repórter também. Caba sério. Não tem nenhum vagabundo, não. Talvez vagabundo seja alguns clientes que o senhor defendeu lá atrás. E o senhor tem essa prerrogativa. O senhor pode defendê-los. E na Aqui ver- não. Aqui não tem vagabundo. Fiquei surpreso porque ele falou que ele defende vagabundos. Ele tratou os próprios clientes como vagabundos. Aí o senhor que dê satisfação aos vossos clientes. Mas vagabundo não tem. Talvez o senhor esteja acostumado a usar o Aurélio dessa maneira com os clientes que até aqui o senhor defendeu. Talvez. Aqui não tem nenhum vagabundo. Nós estávamos trabalhando. E eu tô conjugando o verbo de forma plural porque é nós. Porque lá na equipe, quando tá tomando sol, tomando chuva, eu não tô. Mas eu não posso tratá-los de forma individual. Ninguém estava jogando futebol. Ninguém faltou com respeito com a vossa mãe, porque todo mundo aqui tem mãe. Ninguém é filho de chocadeira. Foi aberto sim um boletim de ocorrência. E vamos sim enfrentá-lo na justiça. Não com o propósito de dar medo no senhor. Agora, chamar de vagabundo, volta aí. A matéria é simples, um acidente de trânsito. A dona, tadinha, devia estar nervosa. Foi ajudada pela nossa equipe. Foi auxiliado e você tem a voz da irmã dizendo, eles estão ajudando. E quando o abençoado diz pro nobre doutor que deveria usar a oratória para uma educação e demonstra que tem pouco conhecimento com ela. Que vagabundo, doutor! O que faz pensar que quem está no exercício da sua carga horária é vagabundo? Qual é de verdade a conclusão que o senhor chegou para chamar um repórter cinematográfico e um repórter de vagabundo? Agora o senhor vai ter que provar e talvez não tenha dificuldade em ter alguém para defendê-lo, ou o próprio, porque foi aberto, aqui tá o boletim de ocorrência Ameaça e injúria. e tem uma audiência marcada. Quem é vagabundo, rapaz? Estávamos lá, a senhora, sua mãe, entrou em um acidente e o senhor vai fazer enfrentamento com a imprensa. A imprensa, o nosso trabalho é diferente, doutor. Se o senhor é pago para defender vagabundo, nós não defendemos vagabundo. Nós mostramos os vagabundos que constam no boletim de ocorrência. Se o senhor não estava num bom dia de trabalho, respeite o ser humano. Respeite quem está trabalhando. Volta o áudio desse doutor. Nós não filmamos ela não, senhor. Nem a placa do carro. Obrigado, vocês podem... Já damos atenção pra ela já. Não, vocês podem ir embora. Eu não gosto de vagabundo imprensa aqui, não. Ó, vaza. Bora. Eu não Que gosto de vaza, vagabundo vaza? imprensa aqui, não. É dono da rua, não é? Você é o quê, rapaz? Não, senhor. Sem briga, ela já vai... Não sou vagabundo não, rapaz. Ó, o abençoado dizendo pra ele, não sou vagabundo não, e não é, pô! Chamando os outros de vagabundo. Presta atenção, eu não vou agredir bosta, não. Você tá chamando os outros de vagabundo. Olha a maneira que fala um doutor, um bacharel! Olha o Aurélio desse rapaz! Não filmamos sua mãe não, nem a placa do O que carro. vocês vão fazer? Nós demos atenção O que vocês pra vão ela. fazer? Tô ajudando ela. Eles estão ajudando ela, é a irmã dele falando! Vem pra cá. Pode chamar a PM, por favor. Pode Pode chamar, rapaz, a polícia é pra vagabundo! Rapaz, sua irmã, É minha irmã, rapaz. cara. Eu não tô agredindo, não. Então, Vem pra cá, vem pra cá. Eu não vou fazer cerveja. tá louco, pai. Nós viemos aqui para dar atenção pra ela, A rapaz. senhora, gente, eu tenho profissão. Você é advogado. Eu defendo vagabundo, igual eu sei. O que que dá Sou isso aqui? advogado e defendo vagabundo igual vocês. Vocês quem, doutor? Vocês quem? Qual é a conclusão que o senhor chega pra chamar um repórter que o senhor não conhece, que o senhor nunca viu de vagabundo? E chamou os próprios clientes Se de essas vagabundo. palavras fazem parte do seu Aurélio, as use pra quem é igual ao senhor. Pra nós, não. Pop, é claro que a OAB e muitos outros bons advogados do Estado não concordam com a ação Evandro, desse desculpa, advogado. rapaz, não tenho nada contra advogado. Na live você dizia, seus dois irmãos são os advogados. O mais velho e o o mais meu novo. nome Pop se deu porque o meu irmão, que hoje mora com Deus, Saudoso. é advogado, conseguiu fazer. A minha filha vai agora, em fevereiro, iniciar um curso de Direito. E se Deus permitir, vai ser uma brilhante advogada. Não tenho nada contra. Uma profissão bonita. Estudam tanto as leis que devem dar bons exemplos e não maus Rapaz, como esse. eu tenho, inclusive, me relaciono com ótimos advogados. E eu cito aqui o ex-desembargador, Dr. Paulo Lessa, o seu filho, Fábio Lessa, ao qual eu tenho muito respeito. Muito me são úteis.
Eu vou faltar com respeito ao advogado porque eu sou besta? Eu só não posso compreender ou admitir que o lado de lá falta com respeito com o lado de cá. O Mato Grosso da carteirada já ficou lá atrás, Você tá né, de Pop? brincadeira, pô? O repórter tava trabalhando, você é chamado de vagabundo. Agora você vai ver a matéria que deixou o doutor nervosinho. Pode deixar o Tatá aí no ponto. Eu quero a matéria, que é pra audiência entender. Você acha que eu não tenho matéria melhor no que diz o doutor? Quantos pontos de audiência vai dar? Essa, muito pouco. Perto das matérias que eu tenho de gente morrendo, de vagabundo que é vagabundo de verdade. E não ao qual o senhor se referiu. Dá play. Olha só, Pop, a nossa equipe em deslocamento na tarde de hoje, passando aqui pelo córrego 8 de abril, nos deparamos com esse acidente de trânsito. Olha só que situação, Pop. Um acidente até de grandes proporções. A Polícia Militar já esteve aqui no local. Nesse momento tem uma guarnição aí da CEMOB fazendo a sinalização, porque aqui, Pop, o poste ficou caído no chão, conforme vocês podem ver nas imagens do repórter cinematográfico Fernandinho Borges. A gente não sabe se esses fios estão energizados. Por conta disso, a Polícia Militar fez o isolamento, desviou o trânsito aqui desta via e solicitou o apoio, então, da CEMOB, que já está aqui no local coletando as informações. No veículo estava uma senhora e também uma cachorrinha, rapaz. Está bastante assustada ali a cadelinha, mas a senhora está bem, graças a Deus. O cachorrinho também nada sofreu, fica apenas o susto. Ela disse, Pop, a nossa equipe de reportagem, que acabou perdendo o controle da direção. Não se sabe aí se ela teve um mal-estar, se ela teve uma indisposição ou simplesmente perdeu o controle, mas fato é que ela acabou batendo em cheio, rapaz, nesse poste aqui. Um rapaz que vinha do lado ali, um motociclista, parou, estava até agora aqui no local conversando com ela, tentando acalmar ela, mas ficou aí um prejuízo bastante grande, um estrago bastante grande. Aparentemente ela tem o seguro do veículo, já acionou o guincho e vão ser feitas agora, tomadas na verdade todas as medidas cabíveis, né? Mas fato é, o airbag abriu, a senhora estava de cinto, não se machucou, ficou apenas com um hematoma no braço ali, provavelmente do cinto, mas está bem, graças a Deus. A nossa equipe parou então, Pop, para fazer o registro. O poste fica aí no chão, rapaz, prejuízo bastante grande, o veículo com a frente bem destruída, mas ainda bem que não bateu em ninguém, ninguém se feriu e fica apenas o registro nas imagens do Fernandinho Borges. Aqui, Fernando Itamir, do 8 de abril, para o programa do Pop. Viu? O senhor viu? Essa era a matéria. Ela ia ao ar lá por 10 para 1, 10 para as 13 horas. Aí, quando chega o filho dessa senhora, que foi tratada com respeito, ô dona, eu tenho uma mãe de mais de 70 anos de idade, não vou permitir que alguém da equipe a qual eu faço parte distrate a mãe de ninguém. Volta com o áudio e enche a tela, por gentileza, filhão. Nós não filmamos ela não, senhor. Nem a placa do carro. Obrigado, vocês podem ir. Já damos atenção pra ela já. Não, vocês podem ir embora. Eu não pode vagabundo de imprensa aqui não. Ó, vaza. Olha, eu não pode vagabundo de imprensa aqui não. Vaza. Que linguagem é essa, cara? Mas isso, sem briga, ela já vai... Nós não somos vagabundo não, rapaz. Presta atenção. Tá chamando os outros de vagabundo? Eu não vou acreditar de bosta, não. Você tá chamando os outros de vagabundo? Desculpa, tá, dona? Essas palavras estão sendo proferidas por um advogado. Isso aqui... Nós não filmamos sua mãe não, nem a placa do O que carro. vocês vão fazer? Nós demos atenção O que vocês pra vão ela. fazer? Eu tô ajudando ela. Volto a dizer, é irmã do advogado. Vem pra cá. Pode chamar a PM, por favor. Pode chamar. A PM foi chamada. O advogado foi para a delegacia, se prestou conta ao delegado. Como o Evandro mostrou agora há pouco, vá até ele, por favor, abençoado. Mostra novamente. Foi aberto um boletim de ocorrência. Já tem uma audiência sim marcada. Então, o nobre advogado, ele vai poder justificar na frente do juiz o porquê ele chamar alguém que está trabalhando de vagabundo. E o tom de ameaça, né, Pop? Tanto é que a natureza da ocorrência é ameaça e injúria. O tom é de ameaça. Ele pedia pra sair de uma via pública porque, se não saísse, o que poderia acontecer com a equipe? Eu queria a opinião da audiência, porque eu quero correr, é óbvio que nós temos outras matérias, eu nem ia dar atenção a um acidente de trânsito onde, graças a Deus, não atropelou um pai de família e uma mãe de família. O prejuízo se deu foi financeiro, um poste que é muito provável que a família, que é aquela que tirou, vai ter que arcar com o custo. Mas olha isso, olha o que é que se transformou um advogado, aquele que tem conhecimento da lei, do Código Civil, tratar uma equipe que está trabalhando dessa maneira. O que é que a audiência pensa, Evandro? Esse advogado aí não tem respeito por ninguém, nem por próprio cliente. Imagina pelas pessoas. Quando assim deve ser desse jeito, com a irmã e com a mãe dentro de casa, né? É. Bom dia, Pop. Eu sou pintor. Eu queria que o advogado desse chamasse de vagabundo, que ele ia ver o que eu ia fazer com ele ali na hora. Aí sim ele ia ver. Eu ia mostrar pra ele o vagabundo. Tá ouvindo, advogado?
Tá ouvindo, advogado? Às vezes o senhor pode encontrar alguém que tá num dia pior do que o teu, talvez, é impressão. Porque o senhor que tem uma oratória, ou deve ter uma oratória tão bom, acessa vários livros e livros, tratar um repórter cinematográfico de vagabundo, bom, o senhor vai ter agora a chance de poder provar isso na audiência. E nós vamos fazer a representação na OAB também, como o senhor disse, inclusive para o nosso repórter. E o nome não está sendo dado, advogado, não por nenhum receio jurídico, não. É só para que a tratativa que o senhor escolheu no judiciário, então que seja por lá. E aí, uma vez que se tornar público o processo, eu venho aqui e digo o nome do senhor, advogado, sem nenhum problema. Eu peço só desculpas à mãe do senhor, que não merece ter um filho, não foi essa a educação que ela te deu. Certamente ela deu uma educação para o senhor tratar os semelhantes, pelo menos com educação. Na nossa transmissão no Facebook, no SBT Cuiabá, Pop, também tem pessoas opinando, como a Juscelia Costa, que escreveu o seguinte: meu Deus, a pessoa perdeu o respeito com o próximo. Os coitados aí tentando ajudar a mãe dele e ele xingando. Bom que os meninos não retribuiu na mesma ignorância. Mas isso mostra que vocês são verdadeiros seres humanos. E você não precisa ter uma graduação acadêmica para ser educado. Verdade. Você não precisa. Quantos amigos não conseguiram ter uma graduação e são praticantes de uma educação danada? Só que aqueles que ele chama de vagabundo, um tem graduação em história, o outro em jornalismo. Eu acabei de justificar. Não precisa ter uma graduação acadêmica para ser educado. Só que aquele que o advogado chama de vagabundo, um tem graduação em história e dá aula, o outro é jornalista. Entre milhares de leis existe uma básica: respeito. E isso não se aprende em sala de aula nem em faculdade. Isso se aprende em casa, e é óbvio que ele aprendeu. Ele só não consegue praticar. Deu esse assunto. Eu quero tratar de outros assuntos. Vem pra cá. E não que não tenha tempo pra tratar disso não, viu, advogado? Não que não tenha tempo, não. E a sua pergunta pra equipe, quantos pontos deu essa audiência, essa reportagem aí? Não deu nada. Agora, a vossa prática em não ter uma educação, isso deve ter dado bem bacana, e vai dar mais.